Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, e vamos ler os primeiros versos. Primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te damos graças por mais esse tempo de comunhão contigo e uns com os outros. Colocamos diante de Ti, esperando todo o suprimento do Senhor, para podermos conhecer Tua mente, Teu coração, e ter as Tuas Escrituras abertas aos nossos olhos. Usa da Tua misericórdia e por Tua fidelidade fala ao nosso coração. E obtém de nós e em nós aquilo que o Senhor tem buscado. Assim te pedimos, em Teu nome precioso. Amém. Irmãos, hoje então, ajuda do Senhor, vamos procurar dar o último passo nesse tema, sacerdócio santo e adoração. Como vimos, esse assunto do sacerdócio, ele ocupa a Bíblia extensamente, de Gênesis a Apocalipse. E é um assunto tão abrangente quanto a sua outra linha paralela que comentamos, a filiação. Deus nos chamou em Cristo para sermos seus filhos sacerdotes. Tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre. Palavras do autor de Hebreus referindo ao nosso Senhor Jesus. Toda a nossa ocupação atual e vindoura, quando estivermos face a face com o Senhor, será essa mesmo. Será avançarmos no conhecimento das riquezas inescrutáveis de Cristo. Faremos isso por toda a eternidade e nunca esgotaremos o tema, já que o nosso Senhor Jesus é um tema inesgotável. Nós estamos numa escola de treinamento enquanto vivemos essa ligeira vida humana. O salmista diz que aqueles que passam dos 80 anos só experimentam canseiro e enfado. Uma vida tão curta, com um propósito tão elevado. Sermos treinados para a contemplação do nosso Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor pelo ministério do Espírito Santo, que deseja revelar Cristo a nós em cada página das Escrituras. Nossa grande dificuldade realmente são os óculos que nós usamos. Muitas vezes temos olhos para tantas coisas na Bíblia, mas não para Cristo. Vemos a história, a poesia, a profecia, os eventos passados, vindouros, mas tantas vezes perdemos a condição espiritual necessária para contemplarmos Cristo. Mas, irmãos, não tenham dúvida nenhuma. O Espírito Santo inspirou as Escrituras com um único propósito: revelar-nos as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Cada página das Escrituras está permeada com Cristo. Estudarmos o Pentateuco e vermos aqueles personagens e aquela história sem vermos Cristo, não vimos nada. Porque o Pai Celestial é focado no seu Filho. Toda a satisfação do seu coração nos mostrar seu amado Filho. Compartilhávamos com alguns irmãos durante o período de almoço que tivemos. Quando nós observamos o chamado de Deus
para o povo de Israel enquanto estava cativo no Egito, nós vemos que Paulo usa na primeira epístola aos Efésios duas frases muito interessantes, que é esse chamado do Egito para Canaã se torna então muito claro para nós nessa linguagem de Paulo em Efésios 1. E toca diretamente o nosso tema do sacerdócio santo. Quando eles foram chamados do Egito para Canaã, quando o povo de Deus, redimido pelo precioso sangue, figurado pelo Cordeiro, quando esse povo deixou o Egito, eles olhariam para Canaã e diriam: ela é a nossa herança. Estariam completamente certos. Deus chamou o povo do Egito para introduzi-los na terra que mana leite e mel. Então Paulo diz em Efésios 1,13 que aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Quando nós olhamos para Cristo, figurado por Canaã, terra que mana leite e mel, obviamente é uma figura de Cristo. A Bíblia o interpreta. Então, quando nós olhamos para o Cristo de Deus, o Cristo de riquezas insondáveis, nosso Cristo, pela graça, nós também sabemos que Ele é, não Ele tem, mas Ele é a nossa herança. À medida que o Espírito Santo vai nos abrindo com mais clareza os olhos espirituais, para nós vermos as riquezas de Cristo, então nós vamos avançando como que do Egito para Canaã, entrando, conhecendo, de glória em glória, de fé em fé, a vereda do justo é como a luz da aurora, e vamos entrando e possuindo nossa herança. Qual é o princípio espiritual nas Escrituras para isso acontecer? Vamos olhar a tipologia para entendermos. Quando o Senhor coloca Josué na sequência da liderança de Moisés, naquele povo, ele diz assim, diante daquele povo, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esse é um princípio espiritual. Nós já estamos em Cristo, mas é necessário que nós toquemos com as plantas dos nossos pés, para usar a figura, cada metro desse território que nós temos em Cristo. Como isso é importante, irmãos. Paulo escrevendo a Filemon, uma epístolazinha que ocupa uma página da Bíblia, tão linda. Paulo escreve assim a Filemon, que nós precisamos conhecer que a comunhão da nossa fé se torna eficiente. Isso é uma coisa que devemos anelar muito, que a comunhão de nossa fé seja eficiente. E nós fiquemos por aí cirandando em um monte de assuntos e não sendo edificados por vermos Cristo. Então que a comunhão da vossa fé se torne eficiente, mediante o pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Veja as palavras de Paulo para Filemon. Todo o bem que há em nós por causa de Cristo, porque Ele é a nossa herança. Então, à medida que nós avançamos conhecendo Cristo, nos apropriando pela fé de Cristo, com Ele estamos mortos, com Ele estamos ressuscitados, com Ele estamos completamente liberados de uma escravidão ao mundo, a maus hábitos, a mau humor, a pecado, a carne, ao diabo, a morte. Quanto livramento o Senhor obteve para nós com um único golpe na cabeça da serpente na cruz do Calvário. O que resta a nós? Pela habitação do Espírito Santo, explorarmos a terra. Não apenas leite e mel da terra para cima, mas cavarmos dela o cobre, o ferro e os metais preciosos, que demandam tempo, meditação, tempo aos pés do Senhor, com as Escrituras, oração, súplica. À medida que vamos fazendo isso, para completar nossa figura, do Egito para Canaã, do mundo para Cristo, prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Nossa herança. Mas então há um aspecto agora vertical, que Paulo também menciona em Efésios 1. Agora, ao invés do verso 14, que já citamos,
temos o verso 18 de Efésios 1. Quando Paulo está orando pelos Efésios a primeira vez. Há 2 orações nessa epístola. E nessa primeira oração ele diz que ora ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Aí não diz do vosso chamamento. Ele está se referindo ao chamamento que Deus fez direcionado a nós. Para que ele nos chamou? Seu chamamento. Então ele prossegue. Qual a riqueza da glória da sua herança? Não é vossa herança aqui. Então olhe com cuidado. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Quem é o sujeito de sua? Deus. Compreendeu? Então no versículo 14, nossa herança. O Espírito Santo veio morar em nós, nos selou, ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, pela graça de Deus, fomos selados com o Espírito da promessa. O que ele veio fazer? Abrir para nós as riquezas da nossa herança, que é Cristo. Na medida que vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer, algo acontece aqui no aspecto vertical. Quanto mais de Cristo conhecemos e possuímos pela fé, Deus vai em nós obtendo a sua herança. Porque Deus está interessado em um único objeto, com O maiúsculo. É seu filho. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. O que ele quer encontrar em nossas vidas? Não apenas pessoas salvas, regeneradas, justificadas. Ele quer encontrar seu filho formado em nós. Meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Em Colossenses 1, Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos queridos, se o nosso coração compreender isso diante do Senhor, como nossas vidas cristãs mudam. Nós descobrimos que Deus não está interessado nem exatamente em bons cristãos. Compreende? Ele está interessado em ver Cristo sendo formado em nós. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Que nossos desejos sejam os desejos de Cristo. Que nossos sentimentos sejam os sentimentos de Cristo. Amando o que Ele ama, nos aborrecendo do que Ele aborrece. Sendo semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, queridos irmãos, que privilégio elevado é esse nosso chamamento. E o Mestre, terceira pessoa da divindade, Deus com Deus, Espírito Santo, veio morar em nós, para glorificar Cristo, nos conduzir a toda a verdade, não falar de si mesmo, mas de tudo aquilo que é de Cristo, como nosso Senhor falou. Ele está exercendo esse ministério em nossas vidas. Irmãos, isso explica muita coisa. Isso explica porque Deus não só permite, como algumas vezes arranja mesmo as circunstâncias, para que nós entremos em períodos de sequidão. Porque nosso coração tem tido, muitas vezes, alvos distorcidos, alvos menores. Está dividido, está distraído. Então o Senhor, na sua bondade, o que Ele faz? Algumas vezes Ele nos constrange de alguma maneira, aperta o caminho. Algumas vezes Ele encurrala mesmo. E algumas vezes nos põe de rosto na parede. Como nós colocamos crianças de castigo lá 40 anos atrás. Colocávamos, né? Deus também faz isso conosco. Agora você vai sentar aqui e ficar aí imóvel nessa cadeira 10 minutos. Sua disciplina. Hoje os pais não fazem mais isso, né? As coisas estão mais difíceis hoje. Mas naquele tempo se fazia assim. Deus faz assim conosco. Assenta aí na cadeira, agora você vai ficar imóvel 10 minutos, porque eu preciso da sua atenção. Não tem conseguido. Eu falo, você não ouve. Te dou ordem, você não entende. Não é assim que fazemos com nossos filhos? Deus também faz assim conosco. Porque Ele deseja que nós sejamos focados no único foco, é o foco dEle. Então o irmão comentava assim, algo interessante que ele disse hoje na hora do almoço. O irmão disse assim, nosso problema é que nós temos muitos interesses, mas Deus tem um só. Nós acordamos de manhã cheios de coisa para fazer. É isso, é aquilo e aquilo outro. Mas Deus só tem um interesse. Ele está aguardando para o seu filho uma noiva ataviada. É só o que ele pensa 24 horas por dia, lá no seu dia eterno. Ele só pensa nisso. Que hora ela estará pronta? Que hora minha amada estará pronta? Que hora nós vamos ouvir aquela voz, aleluia,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente, puro. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, porque eles conheceram o Senhor, amaram o Senhor, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Irmãos, enquanto o Espírito Santo não alcançar isso num remanescente, não se iluda, ele não irá obter em toda a cristandade. Ela está apóstata de uma tal maneira que ela não tem nenhum interesse por Cristo. Mas o Senhor tem os seus 7.000 joelhos. Quem tem ouvidos, ouça, ao vencedor darei, ou farei. Então, Ele é a nossa herança. E na medida que nós vamos prosseguindo em direção a Ele, Deus vai obtendo sua herança. Quando estudamos as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, fica muito claro para nós que o que o Senhor busca nas igrejas é a si mesmo. As igrejas são candeeiros, Ele é a luz. Um candeeiro sem luz é só um objeto de decoração, mas ele não foi feito exatamente para isso. Ele foi feito para iluminar. Então, o que o Senhor busca nas suas igrejas é Ele mesmo. E Ele não é aquele Senhor descrito na parábola que Ele mesmo propôs pelos lábios daquele servo que recebeu 1 talento. Você lembra o que ele disse? Sabia que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Então eu, sabendo isso, guardei o meu talento, escondi no lenço, e agora tens aqui o que é teu. O Senhor diz: servo mau e negligente. Qual foi o erro essencial desse servo? Ele não conheceu o caráter do seu Senhor. Nosso Senhor nunca vem ceifar onde Ele não semeou. E nosso Senhor nunca vem ajuntar onde Ele não espalhou. Nosso Senhor busca nas suas igrejas o que Ele é para elas. Por isso Ele busca. Então, irmãos, 2 heranças nós temos aí, muito preciosas. Nossa herança é Cristo. A herança de Deus somos nós. Nossa herança, sua herança. Então que o Senhor nos ajude a filtrarmos toda a nossa vida em função desse chamamento. Tudo, irmãos. Nosso envolvimento com a obra do Senhor, nosso envolvimento uns com os outros, nosso serviço espiritual, nossa vida doméstica, nosso relacionamento com a esposa, com filhos, o trabalhar, o comprar, o vender, o comer, o vestir, tudo. Por isso nosso Senhor tratou todas essas coisas, tanto na sua vida de verbo encarnado, quanto seus apóstolos e profetas no Novo Testamento. Porque todas essas coisas expõem onde estão o nosso coração. Hoje pela manhã comentamos que o servo tão amado e íntimo do Senhor, chamado João, aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor, quando o Senhor se mostra a ele em Pátimos, ele tem que olhar para trás, porque ele estava olhando para as igrejas na costa da Ásia Menor. 7 igrejas que ele tinha cuidado com todo o seu coração e zelo. Mas o Senhor como que está dizendo: João, tire os seus olhos, não olhe para o lugar errado, não olhe para as igrejas, não olhe para a obra. Olhe para mim, eu sou o sumo sacerdote que permanece. Seu serviço está prestes a terminar, o meu nunca terminará. Então, irmão, se nosso foco não for ajustado, que expectativa nós temos? De conhecer bem Cristo, conhecer bem a Cristo. De tal forma que nós sejamos mudados na sua imagem. E que esperança tem Deus de obter uma herança no seu povo? Um povo cheio de conhecimento não significa um povo espiritual. A igreja de Éfeso era cheia de conhecimento, mas não era nada espiritual quando João escreveu a carta a ela, porque ela tinha negligenciado e perdido já o essencial, o melhor amor, próton, o mesmo próton do vestido do pródigo. Traga os melhores vestidos, próton, primeiro, primazia, melhor. Tem contra ti que abandonaste teu melhor amor, a primazia do amor. Então, que nesse assunto do sacerdócio santo, o Senhor afine os nossos corações, irmãos. Ele já nos concedeu em Cristo toda graça, já nos foi dada, já estamos nele, já somos propriedades dele, já somos selados com o Espírito Santo. O que nos resta fazer então? Cruzar os braços, esperar a vinda do Senhor? O Espírito Santo geme em nosso interior para que nós sejamos formados à imagem de Cristo. Ele não vai parar de gemer.
Ele só vai parar de gemer quando o Senhor rasgar os céus e mostrar seu rosto de novo para nós. Então seus gemidos terminarão. Mas até lá, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E não somente nós, mas o Espírito também nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A criação geme, nós gememos e o Espírito geme. Há 3 gemidos em Romanos 8. Um da criação, um nosso e outro do Espírito. Bendito seja o Senhor. Por isso esse nosso chamado para sermos sacerdotes é tão consistente. Em primeiro lugar, porque somos filhos. Filhos. E, como filhos, somos servos. Filhos que servem. Então hoje, com a ajuda do Senhor, dando o último passo, nós vamos buscar ver algumas qualidades essenciais para o sacerdócio santo, para o nosso serviço. Claro, irmão, que muita coisa podia ser mencionada aqui, mas nós vamos destacar algumas, penso eu, das principais, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira como é requerido realmente de nós. Então vamos para um primeiro elemento. Nós lemos esse texto de João com uma primeira finalidade. João nos fala nesse texto a respeito de contemplar, além de outras coisas. No Evangelho de João, o primeiro capítulo, tem foco no verbo, no logos. No primeiro capítulo da epístola, que é esse que lemos, o foco na verdade está na vida. Ele fala do logos, assim como falou no Evangelho, mas agora é o logos da vida. E logo no versículo 2 ele enfatiza, e a vida, veja aí. Então o foco aqui está na vida do Logos, que provém do Logos, que é o Logos. A vida se manifestou e nós a temos visto e damos testemunho dela e vos anunciamos, vida eterna, ele repete, vida, ênfase aí, a qual estava com o Pai. Lá no Evangelho ele diz, o verbo estava com Deus, aqui ele diz, a vida estava com Deus, você vê? Porque a ênfase aqui é vida, que é o verbo mesmo, ele é o verbo da vida. Então a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, ele diz assim, o que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando no versículo 1, João usou a palavra contemplamos, nós queremos então, a partir desse versículo, mencionar outros como sendo o primeiro elemento essencial para o nosso serviço cristão. Quando nosso irmão usou o tempo inicial dessa reunião, lendo a palavra de Deus no Salmo 63, se ele continuasse pregando, eu acho que eu não precisava pregar hoje à noite. Porque esse texto do Salmo 63 é um dos textos preciosos sobre esse assunto da contemplação, que foi lido logo na introdução. E colocamos aqui a contemplação como o primeiro elemento. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos mencionar outros, mas nós tendemos a pensar que certas qualidades de caráter, por exemplo, pureza, por exemplo, amor, isso é essencial no nosso sacerdócio. Amor é a motivação básica para o nosso sacerdócio. Lembremos do que Paulo disse em 1 Coríntios 13. Pode fazer o serviço que você quiser, pode dar seu corpo para ser queimado, pode distribuir todos os seus bens para os pobres. Mas se não tiver amor, sino que soa e símbolo que retine. Então importante ele é. Mas nós não estamos começando por aí. Nós estamos começando pela contemplação. Porque quando falamos de serviço, como dissemos, nossa primeira tendência é, então o que vamos fazer? E pensamos em questões exteriores. Mas realmente o foco do serviço na palavra de Deus é um serviço baseado na contemplação. Nós já citamos pela manhã Apocalipse 22:4, quando fala já do processo do Senhor consumado na igreja, plena salvação, Nova Jerusalém já é descrita ali. Então Apocalipse 22:4 diz que seus servos, olha aí como já falamos, a linha do sacerdócio concluindo na história, entrando pela eternidade, Nova Jerusalém, para sempre será assim. Não haverá monotonia, ninguém de braço cruzado. Estaremos servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, adorando a Ele,
conhecendo a Ele. Então ali é descrito assim: seus servos o servirão, vírgula, contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Qual é essa figura usada aí? Frontes, escrito o nome dele. Essa questão de fronte, escrito o nome, fala de identificação. O caráter dele, o ser dele com o nosso. A mente, o coração dele com o nosso. Nome escrito nas suas frontes. Assim como aquele sacerdote levava na mitra, na lâmina de ouro, aquela inscrição: santidade ao Senhor. Tudo que ele fizesse naquele serviço deveria representar o Senhor. Se não representasse, aquelas campainhas das suas vestes iam parar de tocar. E os que estavam lá de fora iam ter que puxar o corpo morto dele lá de dentro do Santo dos Santos. Porque ele fez algo inadequado, que o Senhor não mandou, que não faz parte do serviço. Então, enquanto ele estava vivo e fazendo um serviço adequado, as campainhas estavam tocando. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Então vamos nos lembrar de alguns textos. Já tocamos no primeiro, em 1 João capítulo 1. Entendemos, percebemos com que doçura João usa essa palavra contemplação, porque ele já usou a palavra vimos. Percebe? Se ele quisesse só ficar nesse nível do vimos, ele usaria uma palavra só, mas ele usou duas. Ver é um ver geral. Eu vi, da mesma maneira que vejo uma pessoa passando na rua. Contemplar é uma observação minuciosa. Então ele diz: não apenas vimos, mas nós contemplamos o verbo da vida. Queridos irmãos, hoje, falar sobre contemplação e meditação, para a nossa geração, a geração que nós vivemos, é quase uma loucura. Ninguém tem tempo para contemplação. Somos muito ocupados. Temos muita coisa que fazer, como nós falamos. Essa é a nossa grande diferença para com Cristo. Cristo tem uma coisa para fazer. Nós temos muitas coisas para fazer. Então Ele quer afinar, ajustar, alinhar o nosso coração, colocar-nos aos seus pés. Não foi por menos que Maria de Betânia foi a única. Nós estamos excluindo até João, o apóstolo desse grupo, porque não tem ninguém, é só Maria de Betânia. Segundo o registro dos evangelhos. Ela conheceu a angústia do coração do Senhor 6 dias antes da Páscoa. Então tomou o seu frasco de unguento precioso, quebrou e ungiu o Senhor. Porque ela compreendeu. Nosso Senhor a justificou. Ela fez isso para o meu sepultamento. Os discípulos nem consideravam isso, não é? Lucas 18 diz que eles estavam já caminhando para Jerusalém e o Senhor falou 3 vezes sobre a cruz. E Lucas diz: eles nada compreendiam. E os seus olhos estavam cobertos para essas coisas, mas não os de Maria de Betânia. Quando Maria de Betânia quebra o frasco para o Senhor, ela está dizendo tudo. Esse frasco era usado, perfume, tanto para encobrir o cheiro da morte em um sepultamento, quanto para núpcias, quando a noiva o levava para a sua noite nupcial. Que coisa mais linda. Então, quando ela quebra aquele frasco, ela está dizendo para o Senhor que ela o amava. E que Ele é, para ela, a sua preciosidade. E nosso Senhor Jesus disse: onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Compreende o que o Senhor quis dizer com essa frase? Ele está dizendo assim: ela compreendeu qual é o objetivo do Evangelho. Nós achamos que o objetivo do Evangelho é nos fazer funcionários celestiais. Nosso versículo preferido é: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não que isso não seja uma incumbência, amado irmão. Não que não seja. É. Mas baseado no quê? Nós conhecemos aquele que pregamos? A espada que sai de nossa boca já cortou o nosso coração? Nós estudamos a Bíblia para preparar mensagens? Ou para conhecer Cristo? Então isso faz toda a diferença. Contemplação. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo. Contemplo no santuário, para ver a Tua força
e a tua glória. John Owen, um conhecido irmão do chamado movimento puritano, talvez o mais erudito de todos eles, teve uma vida tão trabalhada pela cruz, perdas afetivas diretas, perdeu sua esposa, perdeu filhos. E ele escreve uma obra preciosa chamada Comunhão do Deus Trino. E esse irmão terminou seus dias, quando partiu para o Senhor, com uma obra inconclusa. E o nome dessa obra era Meditações sobre a Glória de Cristo. Meditações sobre a glória de Cristo. Ele tinha tanto para falar sobre obra, tinha tanto para falar sobre doutrina, era um tremendo teólogo de grande gabarito, mas ele concluiu sua vida com esses escritos. Meditações sobre a glória de Cristo. Martin Lloyd Jones, famoso pregador da capela de Westminster, o doutor, 29 anos deixou sua profissão na medicina, cardiologista, e se entregou totalmente à palavra. Seus colegas médicos diziam a ele: você vai perder tudo. Ele já tinha um consultório na principal avenida de Londres e era membro da equipe de assistência da Rainha da Inglaterra, aos 29 anos de idade. Então, quando ele deixou tudo, os médicos, colegas diziam: você vai perder tudo. E ele respondeu assim: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Quando ele estava partindo para o Senhor com seus 80 e poucos anos, seus filhos estavam buscando dar suporte de vida a ele. Suporte médico, suporte de vida. Num dado momento, ele disse assim: parem com tudo. Chega, não me impeçam de ver a glória. Sem dúvida, esse vaso do Senhor foi um servo do Senhor absorvido pela glória de Cristo. Ele ministrou na capela de Westminster em torno de 30 anos. Sua filha, que ele amava, se casou e mudou de cidade. E ele escrevia algumas cartas para ela, dando notícias de Westminster, a obra do Senhor em Westminster. Numa dessas cartas ele escreveu assim: minha filha, o Senhor tem nos abençoado e sinto que quando ministro a palavra, há convicção na Assembleia do Senhor. Mas eu aguardo o dia em que haverá contrição. Queridos irmãos, como nós precisamos ouvir isso de novo nos nossos dias. Nós já estamos tão abarrotados de conhecimento bíblico. Como nós precisamos aguardar esse dia em que nossos corações se quebrem e que haja contrição. Eu penso que nós, pelo menos, que temos pela graça do Senhor o buscado na sua palavra e conhecido os fundamentos de doutrina e de ensino e de verdades, nós já estamos tão convictos. Mas o Senhor ainda aguarda o dia em que estejamos contritos aos seus pés, para que Ele obtenha mais de nós do que realmente Ele tem buscado obter. Contemplação. Salmo 42 não inicia da mesma maneira? Como uma corça suspira pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Essa é uma sede de glória. Esse é um coração que contempla. Salmo 34, 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vergonha, ou vexame, ou serão confundidos. Todas essas traduções são possíveis. Jamais serão confundidos. Contemplai-o e sereis iluminados. Então observe, irmão, o significado dessas ênfases. Já foi citado também hoje na introdução, 2 Coríntios 3,18, o mesmo verbo. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor. Aquela palavra também traz a ideia, ou talvez a ideia principal seja de refletir. Mas ninguém tem a capacidade de refletir se não contemplar. Moisés refletia, mesmo no seu rosto desvanecente, algo da glória do Senhor, porque ele tinha comunhão com Deus face a face, como com um amigo. Então, contemplar é chave no nosso serviço sacerdotal.
que o Senhor recupere em nossas vidas esse elemento extremamente importante, irmãos. Sem Ele, nós podemos até mesmo perder a Deus na obra de Deus, ou na obra para Deus. Então que o Senhor guarde nossos corações nesse aspecto. Vamos seguir para mais um elemento importante. Deixe-me dizer ainda uma coisa sobre essa questão de contemplá-lo. O Salmo 8:2, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. No verso 2 do Salmo 8 diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, poder, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Preste atenção. Quando nosso Senhor vai tomar esse versículo e fazer uso dele em Mateus 21:16, Salmo 8:2, Mateus 21:16. Nosso Senhor toma esse versículo do Salmo 8:2 e ele vai usá-lo em Mateus 21. Sabe o que ele diz, como ele expõe esse versículo? Ouça, dos lábios dele. As crianças estavam se aproximando do Senhor, como que na mente dos que estavam próximos, sendo um incômodo para ele. Então, nosso Senhor pediu que eles fossem deixados, que viessem então a ele. E disse assim: nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Não é interessante? Você já colocou os dois versículos juntos? No Salmo 8, de onde o texto provém, a palavra é força. Suscitaste força por causa dos teus adversários. A palavra dos lábios do nosso Senhor é louvor. Parece que são tão diferentes, não é? Mas elas são idênticas. O que isso significa? Significa que na medida em que estamos ocupados com Cristo, não com as coisas de Cristo, nem com a obra de Cristo, nem com o interesse de Cristo, com a palavra de Cristo em si mesma, porque até nela podemos perder Cristo. E como podemos? A Bíblia pode se tornar um labirinto indecifrável para nós, irmãos, se não vemos Cristo. Então, quando estamos ocupados com Cristo, qual o resultado? Adoração, ações de graças, louvor. E essa é a chave de nosso triunfo espiritual. Nós queremos que o inimigo e o vingador se emudeçam e que nós não caiamos nas suas ciladas. Livra-nos de cair em tentação. Livra-nos do mal. Como podemos? Se os nossos corações estiverem ocupados com Cristo. Nós não somos mais espertos que o adversário de Deus. Ele é muito mais esperto que nós. A única maneira de não sermos envolvidos nas suas ciladas é ter um coração ocupado com Cristo. Então, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Tiraste perfeito louvor para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, há um segredo espiritual aqui. Nós falamos tanto, enfatizamos tanto muitas vezes a reunião da igreja para ouvir a palavra, o ministério da palavra e etc. Muito importante, a palavra de Deus é central no meio do povo de Deus. Mas quantos passos nós ainda precisamos dar no assunto adoração corporativa? Adoração corporativa. E o lugar mais adequado para nós realmente experimentarmos isso, estamos falando de experiência espiritual, irmãos. Não estamos aí voando pelos ares e pensando em coisas místicas. Nós estamos falando de coisas muito práticas. Quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, a mesa do Senhor não é um reunir para ensinar, para exortar, para interceder, não é? A mesa do Senhor é exclusivamente focada na glória da pessoa e obra do nosso Senhor. Ou seja, não há como não atrelar a mesa do Senhor à adoração. Então, irmãos, quanto mais o Senhor deseja dar a nós uma experiência, daquele que toma seu cajado e sua vara e passeia no meio dos seus. Hebreus 2 cita um outro texto impressionante. Cantar-te-ei, Salmo 22, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Não é isso maravilhoso? Talvez o lugar em que possamos ter, como assembleia, a maior experiência do significado do que o Senhor disse, que no meio da congregação ele cantaria louvores ao Pai, é na mesa do Senhor. Mas hoje, irmãos, de modo geral, a mesa do Senhor se tornou uma mesa horizontal.
se tornou a mesa da igreja. Não tem mais o aspecto vertical, é uma mesa social. Toca-se em pão e cálice de qualquer maneira, e faz uma festa, e abraça todo mundo, uma festa da igreja. E perdeu-se de vista o anfitrião da mesa, que disse para fazermos isso em memória dele. Porque ele é o foco, ele é o centro. Então que nos ajude o Senhor nesse assunto da contemplação. Os irmãos veem como ele permeia tudo. E quando nós estamos servindo uns aos outros, qual é o nosso foco? Nós servimos baseado em contemplação? Ou nós somos os mestres das sugestões? Temos depósito, temos bagagem, temos experiência, confiamos nela. Servos inúteis. Sem contemplação, somos servos inúteis. O próprio depósito que o Senhor, por sua graça, tem feito em nossos corações, precisa a cada momento ser vivificado pelo Espírito Santo. Senão ele é inútil. É só um desfiladeiro de conhecimento. Então, de novo, contemplação. Não é uma opção na vida cristã. Ou contemplamos o Senhor, ou não somos transformados à sua imagem. Ou vemos Cristo na Bíblia, ou não vemos nada na Bíblia. Ou conhecemos os pés do Senhor, ou não conhecemos a face do Senhor. Lembra do livro de Ruth? Lembra-se? Capítulo 3? Quando Ruth chega de mansinho naquele monte de grãos, onde Boaz estava se deleitando com a sua colheita, figura de Cristo, é dito que Ruth chega de mansinho e faz o quê? Descobre os seus pés. Quando Ruth descobre os seus pés, sabe o que Boaz faz? Mostra-lhe a face. E ele pergunta, quem és tu? E ela diz, sou Ruth, a tua serva. Que figura mais maravilhosa. Quando nós descobrimos os pés do Senhor, Ele nos mostra o seu rosto. Isso é uma realidade, um princípio espiritual. Então, queridos irmãos, contemplação é a primeira chave para o nosso sacerdócio santo. Salmo 123, verso 2, diz assim, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. De novo a contemplação. Nós queremos ver a mão dele, nós não vamos sair fazendo coisa não. Nós não vamos nos envolver em qualquer assunto não. As mãos dos servos estão fitos, os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. E o da serva nas mãos de sua senhora. Assim nossos olhos estão fitos em Deus, até que Ele se compadeça de nós, diz o versículo. Então, contemplação. Que assunto importante. Chave para o nosso sacerdócio santo. Segundo elemento. Vamos falar rapidamente sobre pureza de coração. Se fôssemos citar versículos bíblicos que falam sobre pureza de coração, nós teríamos o resto da noite. Em vários aspectos, inclusive com relação à volta do Senhor. Quando João expõe, 1 João capítulo 3, sobre a questão que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, Ele vai dizer, e a si mesmo se purifica, todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Mas eu gostaria de tratar esse assunto em algumas indagações mais práticas sobre pureza de coração. Então vamos pensar da seguinte maneira. Pureza de coração significa que os assuntos básicos de nossa vida têm sido resolvidos. Será que os assuntos básicos ligados à vida conjugal, relação de pais com filhos, vida financeira, interesses, será que esses assuntos básicos têm sido resolvidos? Se não houver essa resolução básica, nós não poderemos e não conseguiremos avançar no nosso serviço sacerdotal. Precisamos ter os assuntos básicos resolvidos. Porque, irmãos, para Deus, graças a Ele, há uma diferença em ser alguém desajeitado ou ser alguém desajustado. Já pensou sobre isso? No que concerne a seguir com o nosso sacerdócio santo, nós não podemos ser desajustados. Em particular, como falamos, esses assuntos básicos têm que ser resolvidos. Assuntos relacionais, assuntos de pecados habituais. Quando nós vamos tratar isso? Diante do tribunal de Cristo? Pecados habituais, coisas que simplesmente nós não avançamos, porque ficamos retidos nelas. Sejam no nível de motivação, seja no nível de pensamento, seja no nível de prática, seja lá o que for. Pecados habituais.
Essa é a hora de nós tratarmos com eles, e não no tribunal de Cristo. Relacionamentos inadequados, quando nós trataremos com eles? No tribunal de Cristo. Essa é a hora de tratarmos com relacionamentos inadequados. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãos, desajustes, contendas, falta de perdão, animosidades, tantas coisas. Se essas coisas não forem resolvidas, não há pureza de coração. E não poderemos avançar com o Senhor. Coração dividido, pecados habituais e relacionamentos inadequados são assuntos básicos. Têm que ser tratados para podermos ver o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. E essas coisas impedem que nós possamos ver o Senhor com clareza. Então, segundo elemento, pureza de coração. Agora, irmãos, começando de quem fala e de todos nós temos desajeitos. Claro, nós estamos ainda com corpos glorificados, isentos da nossa carne. Mas ser desajeitado e ser desajustado é uma coisa bastante diferente. O Senhor deseja realmente nos ajustar. Fundamentalmente em todos esses assuntos básicos. E a partir daí a lixa do Senhor afina. Nosso Senhor era carpinteiro, especialista em madeira. Primeiro vem a grossa, mais grossa, não é? E depois vem as lixas mais finas. E o polidor de carro usa uma lixa que tem que se usar com água, não é? A lixa d'água, como é chamada. Algumas são tão finas, não são nem lixas, né? Porque a finalidade delas é só dar o polimento. A obra realmente já está boa para polir. Mas e nós? Nosso Senhor usa graduações de lixa diferentes na vida de cada um de nós. Porque Ele conhece onde estão as arestas. E Ele é tão fiel, Ele é tão persistente, tão maravilhoso. Essa mão é tão hábil para lixar essas pontas grossas, né? Para que então possamos ser tábuas aparadas. Para edificação na casa de Deus, para a sua glória, para o seu serviço, para a sua satisfação. Então, pureza de coração. Isso é um assunto muito amplo, muito tratado na Bíblia. Como disse, são muitos versículos. Quando nós nos lembramos pela manhã também, acho que hoje pela manhã, Paulo toma uma promessa do Velho Testamento. Isso torna ela mais gloriosa ainda, porque ele aplica no Novo. Ela não ficou para trás, ela não tem a ver com judeu, compreende? Eu habitarei e andarei entre eles. Habitar e andar. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Ele retoma essa palavra do Velho Testamento e a usa em 2 Coríntios 6. E sabe qual a implicação que Paulo, pelo Espírito Santo, faz dela para nós? Por isso, se ele prometeu e cumprirá, habitarei e andarei, isso não será automático. Não será automático. Por isso, separai-vos. Viu? Pureza de coração. Separai-vos. Não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei. Serei para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Assim conclui o capítulo 6 de 2 Coríntios. E quando ele entra no 7, já que a sequência é uma só, né, não há nenhuma divisão, ele fala assim: tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos. Mais uma vez. De toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Olha a linguagem de Paulo. Aperfeiçoando nossa santidade. Nossa santidade não está completa. Está completa em Cristo, mas não está completa em nós. Então, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Não é importante esse assunto, irmãos? Não é básico para o sacerdócio? O Senhor não vai andar onde Ele não encontrar ambiente adequado. E como esse ambiente adequado se faz? Não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados. Longe de vós tudo que ofende o Espírito Santo, seja amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, inveja e toda aquela lista de Efésios 4. Pureza de coração. Para que então, queridos irmãos, nós tenhamos experiência do que o Senhor disse. A meus irmãos eu anunciarei o teu nome e cantar-te louvores no meio da congregação. Eis aqui os filhos que Deus me deu. Quão maravilhosas são essas palavras. Quanto o Senhor quer que nós experimentemos isso?
Por exemplo, como citamos no Partir do Pão, ou seja, numa reunião para ouvirmos a palavra, que nós tenhamos a consciência de que nós tocamos o Senhor e que o Senhor nos tocou. Nós não tivemos, que interessante, eu nunca vi a Bíblia dessa maneira. Esse versículo, então, nunca entendi, que maravilha, que coisa, que dura até descer a escada para o andar de baixo. Não é? Não é isso que o Senhor deseja de nós, amados irmãos. O Senhor não deseja que nós sejamos cebolas, uma cabeça desse tamanho, uma raiz desse tamanho. Não é? Um iceberg ao contrário. Nossa vida pública ocupa 6/7 do volume. E a nossa vida privada, 1/7, fraquinha, tênue. Vem o vento, os rios transbordam, dão com ímpeto na casa e cai tudo. Não é? Porque nós não contemplamos o Senhor rotineiramente e nós não nos importamos com tratar com os assuntos básicos. Os pecados habituais, os relacionamentos incorretos, o coração dividido, e nós vamos tocando isso tudo para frente. E deixamos, consequentemente, de ter uma experiência corporativa maravilhosa. Aquele passear suave, bendito do Senhor, aquilo que Lloyd Jones chamou de contrição. Ninguém pode levar nem o seu nem o meu coração à contrição. Só o Espírito Santo. Mas Ele quer encontrar ambiente entre nós para fazer isso, irmãos. Lembra quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio? Graças a Deus por Pedro e pelo trabalho do Senhor nele. Pregando de uma maneira tão clara, tão linda. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou no meio de vós, fazendo milagres, prodígios, como vós bem sabeis, anunciando tudo o que ele conhecia. Num dado momento é como se o Espírito Santo dissesse assim: Pedro, já está bom, deixa eu agora intervir. Aí ele corta a mensagem de Pedro no meio e desce sobre a casa de Cornélio, e eles são batizados com o Espírito Santo. Não é? A palavra de Deus é um veículo para a presença de Deus. Ela não é um fim em si mesma. A palavra de Deus é um veículo para a presença de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, irmãos. Se cada um de nós oferecermos ao Senhor condições para que Ele trabalhe no nosso coração, no aspecto da pureza essencial, da pureza básica, o que nós vamos experimentar é isso. Cada reunião para nós deixará de ser ordinária e passará a ser extraordinária. Cada reunir da igreja fará, a cada expectativa do reunir da igreja, nosso coração se encherá de uma nova expectativa. Qual a expectativa? Ah, se fendesses os céus e descesses. Isaías 64. E os montes tremessem da tua presença. Não é isso que nós queremos, irmão. Não é isso que você quer, irmão. Sabe como a história chama isso? Avivamento espiritual. Um servo do Senhor disse assim: tudo que nós devemos aguardar nesses dias do fim, quando o Senhor tem chamado seus vencedores, é que haja uma atuação tal do Espírito Santo entre nós, que aquilo que nós conhecemos apenas como verdades, sejam para nós experiências. George Whitefield dizia assim: não podemos nos contentar com um Cristo crido. Precisamos conhecer um Cristo sentido. O que ele quis chamar de, o que ele chamou de Cristo sentido? Será que George Whitefield era um homem tão emocional assim? Não, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre experiência de Cristo. Não só um Cristo crido, mas aquele Cristo que eu posso colocar a minha cabeça na cerca desse aprisco dele e berrar para as outras ovelhas. O Salmo 23, Salmo da ovelha. O Senhor é meu pastor. Imagina aquela ovelha com a boca lá na cerca, falando para as outras que não tem esse pastor, não conhece esse pastor, esse é só dela e das companheiras dela. Então ela coloca a boca assim, no aprisco, e berra para as estranhas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela vai descrever esse pastor, porque ela o conhece, né? Então, contemplação, pureza de coração. Vamos avançar para mais um elemento. Amor como motivação básica. Nunca poderemos avançar no nosso sacerdócio santo sem isso. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros.
1 Coríntios 13, um cântico de amor. Cantares de Salomão, o cântico dos cânticos. Meu amado é alvo e rosado. Seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Amor como motivação básica. Será que toda a nossa relação com o Senhor é dominada por amor? Isso é uma pergunta perscrutadora. Será que o que fazemos uns com os outros é motivado por amor? Amor é motivação básica no nosso serviço sacerdotal, sacerdócio santo. João 13 é um capítulo maravilhoso nesse sentido. Maravilhoso. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, sabendo ele que viera de Deus e que voltava para Deus, tirou as vestimentas de cima. Estamos vendo o que é amor e o que é amar. Nunca poderemos servir bem ao Senhor e uns aos outros. Nunca poderemos ser um sacerdócio santo, respondendo ao nosso chamamento, se nós estamos cobertos com as vestimentas de cima. Compreende, irmão? Vestimentas de cima. São aquelas vestes de cidadão. Sou assim, tenho isso, tenho aquilo, essa é a minha graduação, esse é meu posto, esse é meu isso, é meu aquilo. Vestimentas de cima. Só o fato do Senhor tirar essas vestimentas de cima, tomar uma toalha, cingir-se com ela e tomar uma bacia de água, isso já levou os cabelos de Pedro a arrepiarem. Porque ele está vendo uma cena insuportável, irmãos, insuportável. Ele está vendo o Senhor, Cristo, Filho do Deus vivo, tomando uma posição rasteira e lavando os pés dos discípulos. Quase que podemos imaginar o Senhor começando a fila lá pelo Mateus e vai passando, pé sobre pé, e vai chegar o do Simão mais cedo ou mais tarde. Então antes que aquela bacia chegue no pé dele, junto com o seu Senhor, ele não se contém. Ele diz: nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, não tens parte, não em mim. Isso o Senhor não poderia dizer, mas comigo. Porque ele haveria de dizer: vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Então eles já tinham parte nele, não tinham? Claro que tinham. Ele era deles e eles eram dele. Mas o Senhor não disse: não tens parte em mim. O Senhor disse: não tens parte comigo. Porque o assunto ali é serviço. O Senhor está ensinando como servir. Como ele ensinou em outras ocasiões também. Entre os povos, os governadores os dominam, os maiorais exercem autoridade sobre eles. Entre vós, não será assim. Então, amor é motivação básica. Quando o Senhor termina essa lavagem dos pés, ele diz assim: compreendeis o que eu vos fiz? Veja essa pergunta. E aí ele diz: se eu, ou vós me chamais o Mestre e o Senhor, e eu sou. Mas se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, deveis vós lavar os pés uns aos outros. Por que o Senhor inverte? Você já se perguntou? Ele diz: vós me chamais mestre primeiro, mestre e Senhor, e eu sou. Mas agora ele vai falar de si mesmo. Então ele diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Ele coloca o Senhor primeiro, porque ele quer enfatizar que é exatamente por ele ser Senhor que ele está tomando essa posição de servo. O Senhor dos senhores nunca deixará de ser o servo dos servos. Talvez uma das parábolas mais impressionantes do nosso Senhor seja Lucas 12, a parábola do servo vigilante. Quando é dito que nosso Senhor colocará os seus servos fiéis à mesa, eles preparará lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. E essa parábola se refere à segunda vinda do Senhor. Está dizendo que o Senhor dos senhores servirá os seus servos fiéis. Que maravilha, irmãos. Porque o trono não alterou o caráter do Senhor Jesus. Ele ainda é o servo dos servos e sempre o será. Bendito seja o seu nome.
Então, amor é motivação básica no que concerne ao nosso sacerdócio. Vamos para um quarto elemento. Uma mente disposta a sofrer. 1 Pedro 4, versículo 1, Pedro diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos do mesmo pensamento. Armai-vos é a palavra de Pedro. A ideia é, tende convicção de que essa é a mente dele, deve ser a mente vossa. Se Cristo sofreu na carne, armai-vos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4, 1. Então, está aí um quarto elemento básico do nosso serviço como sacerdócio santo. Sabe por que ele é básico, irmãos? Não estamos fazendo aqui escolhas aleatórias. Nós estamos buscando no Senhor tocar nos aspectos que consideramos os principais. Por exemplo, você podia dizer um coração de compaixão. Sim, importante no nosso serviço. Mas creio que os elementos que estamos citando são os mais básicos, compreendeu? Então por que estamos destacando esse assunto da mente disposta a sofrer? Porque, irmão amado, se nós retirarmos nossa vida do patíbulo, nós não poderemos avançar como sacerdócio santo. O primeiro nariz torcido para nós acabou com o nosso serviço. Compreende? O primeiro rosto virado nos inutilizou. A primeira falta do bom dia, ou do boa tarde, ou do boa noite, quando você entrou no local de reunião por aquele irmão que você acha que tem uma coisa há 2 anos contra você, também inutilizou o teu serviço. Isso é que nós somos, irmãos. Nós somos muito difíceis. Nós somos preconceituosos, nós somos melindrosos, extremamente melindrosos por natureza. Se o Senhor não tomar essa lixa e cortar fundo, não tem esperança para nós. Nós vamos servir os amáveis. Nós vamos servir aqueles que nós temos simpatia por eles. Então vamos fazendo os grupinhos dos servos mais chegados. Sem dúvida, entre os 12, o Senhor tinha 3 que eram mais chegados. Sabe qual era o motivo? Eram os 3 mais difíceis. O Senhor tem um princípio: a carne mais dura vai para a panela primeiro. Por isso ele chama Pedro, Tiago e João e põe bem perto dele, dizendo: esse Simão vai me dar muito trabalho, tem que ficar perto de mim. Esse Tiago e João, os filhos do trovão, vão bombardear para todo lado, então tem que ficar muito perto deles. Então ele toma os 3 e dá uma intimidade para eles, para que eles possam conhecer quem era aquele que os chamou, o Senhor, e o caráter do Senhor fosse formado neles. Foi formado de uma maneira tão linda que um foi crucificado como seu Senhor, o outro foi decapitado por Herodes, e o terceiro viveu a vida mais longa entre os apóstolos, dia a dia tomando a sua cruz e seguindo o Senhor. Maravilhoso trabalho. Ah, irmão, o Senhor sabe amansar carne de pescoço. Bendito seja o seu nome. Então, uma mente disposta a sofrer. O Senhor vai continuar arranjando nas nossas vidas situações sofríveis. Ele vai continuar arranjando em nossas vidas os chamados, nós assim chamamos, incorretamente, né? Irmãos difíceis. Nós devíamos chamar só de irmãos, porque todos nós somos difíceis. Não tem irmão fácil nem irmão difícil. Então o Senhor irá continuar usando esses assuntos em nossas vidas. Porque, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos do mesmo pensamento. É baseado nisso que Paulo pôde dizer: eu me gastarei, como citamos pela manhã. Se o assunto envolvido ali é complicado, é difícil, é melindroso, eu me gastarei. Se o assunto vem sobre mim, eu me deixarei gastar. Então é ativo e é passivo, como falamos. Corta dos 2 lados. Em prol das vossas almas. Esse era o foco de Paulo. Paulo não servia o simpático, Paulo não servia o amável, Paulo servia a todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso essa motivação é tão básica como nós falamos. Essa qualidade é tão essencial no sacerdócio santo. Vamos avançar então para mais uma. Esse assunto é o assunto da rendição, né? Ou da mente disposta a sofrer.
Vamos avançar para um quinto elemento, já estamos concluindo. Tão fundamental quanto os outros. Aqui eles não estão em ordem de importância não, a não ser, penso eu, se vamos falar de uma experiência crescente no sacerdócio santo, eu acho que o primeiro não pode sair de primeiro. Contemplação do nosso Senhor. Para que realmente o conheçamos, estejamos aos seus pés, que nada nos tire dessa posição, que possamos nos relacionar com os outros aos seus pés, ministrar a sua palavra aos seus pés, partir o pão aos seus pés, vivermos a vida conjugal aos seus pés, nunca abandonarmos os seus pés. A característica mais preciosa de Maria de Betânia é essa. São 7 visitas registradas nos evangelhos do Senhor a Betânia. 7. Deve ter feito muitas outras mais, mas 7 são registradas. Na primeira, Maria quedava-se aos seus pés. Na segunda, Lázaro está morto, Maria lança-se aos seus pés. Na terceira, Lázaro está na mesa, foi ressuscitado, preparam uma ceia para o Senhor, João 12, e Maria unge os seus pés. Maria tem uma relação direta com os pés do nosso Senhor Jesus. Que coisa preciosa. Então, quinto elemento. Um coração ensinável. Se nós não mantivermos um coração ensinável na casa de Deus, acabou para nós o sacerdócio santo. Quem sabe na assembleia na qual nos reunimos, se tem 30, 40, 50 mil pessoas, nós olharemos para eles e diremos assim, quem sabe aqui 2, quando muito 3, tem alguma coisa para me ensinar. Os outros têm a aprender de mim. E quando tomamos essa posição, ou perdemos esse coração de discípulos, então nós estamos acabados no que concerne ao sacerdócio santo. Isaías 54. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. A palavra erudito no hebraico, essa tradução nossa está muito ruim. A palavra erudito no hebraico é discípulo, ou aquele que aprende, e deveria ter sido traduzido assim. Isaías 54. O Senhor Deus me deu língua de discípulos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido. Falamos isso hoje pela manhã, né? Para que eu ouça como os discípulos. Aí de novo aparece a palavra ouça como os eruditos, né? Discípulos na verdade. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam as barbas. É a ideia lá, falando de desonra, arrancar a barba. Nós tocamos nisso no tópico anterior. Uma mente disposta a sofrer, né? Então nosso Senhor Jesus nunca perdeu o seu coração ensinável. E é assim conosco, irmãos. Para o nosso sacerdócio santo avançar, tanto em direção ao Senhor quanto em direção uns aos outros, manter um coração de discípulo, ensinável, que ouve. Sexto elemento, e esse é o penúltimo que vamos destacar. Unção. Que elemento importante. De novo, precisaríamos uns bons minutos para falar um pouco desse tema precioso nas Escrituras. Vamos lembrar rápido alguma coisa. 1 João 2,20. João diz assim: vós todos possuís unção, que vem do santo. E todos tendes conhecimento, mas a palavra lá não é gnosis. Não é conhecimento, gnose. A palavra lá é percepção. E fala de sensibilidade espiritual. 1 João 2,20. Vós todos possuís unção que vem do santo e todos tendes percepção, discernimento, sensibilidade espiritual para saber o que é e o que não é. No 27, ainda aí de 1 João 2, ele diz: quanto a vós outros, a unção que permanece em vós vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como ela vos ensinou. Unção significa que a presença de Deus é muito evidente no vaso em questão. Isso é unção. Presença de Deus é evidente no vaso. Unção. O Senhor nos fala pelo ensino da unção de modos surpreendentes.
Quando nós andamos em um veículo com freio de mão puxado, é muito fácil reconhecer que o freio de mão está puxado, a não ser num absurdo de distração, né? Porque haverão sinais. Se o carro não desenvolve, não avança, o cheiro não vai ser muito bom, não é? Assim, a unção do Espírito Santo nos ensina. Quando o freio de mão está puxado, no que concerne a avançarmos com o Senhor, a unção vai nos ensinar. Vai dizer, pare imediatamente, você vai queimar aí as rodas todas. Pare, reconsidere, avalie, busque o Senhor e seus pés. Unção, unção. Será que a presença de Deus é evidente naquilo que falamos? Será que a presença de Deus é evidente no que fazemos? Vamos colocar ainda ao contrário. Em tudo que fazemos ou falamos, há um caminho aberto para a presença de Deus? Irmãos, há tantas ilustrações tão lindas na história da igreja sobre esse assunto. Por exemplo, um servo do Senhor, século XVIII, ele costumava ir numa mesma barbearia. E as barbearias naquele tempo eram lugares muito difíceis, onde se reuniam os homens da cidade e traziam a fofoca de todos os lados. Então esse servo do Senhor ia nessa barbearia frequentemente. E então, quando ele entrava nessa barbearia, só para fazer sua barba, mais nada. Enquanto ele estava presente naquela barbearia, podia-se ouvir uma mosca voando. Porque a presença dele inibia as línguas ferinas. Unção. Todos vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Último elemento para nós terminarmos. Coração de escravo. Se nós não compreendermos o que significa servir sem mão esquerda atrás da mão direita, não podemos avançar no serviço sacerdotal. Quando nosso Senhor tratou desse assunto no Sermão do Monte, ele disse assim: quando deres esmola, não saiba a tua esquerda o que fez a tua direita. Quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas. Quando deres esmola, não toqueis trombeta na praça. E em cada uma dessas situações o Senhor vai dizer, eles já receberam a recompensa. Não é claro o que o Senhor quis dizer? Qual a recompensa deles? Louvor humano, glória humana. A única forma de sermos recompensados pelo Senhor é a não recebermos nada de louvor humano. Do contrário, nós já recebemos a recompensa. Já fomos louvados. Agora, irmãos, o Senhor conhece a motivação de nossos corações. Não é incorreto, não é inadequado. A palavra de Deus diz, por exemplo, a quem honra, honra. Não é inadequado que nós honremos os outros, devemos fazer, inclusive. Mas a questão envolvida é a motivação do nosso coração. Se nós servimos buscando honra, um aspecto, e outro aspecto, se aquela honra provocou algo em nós. Talvez esse seja o aspecto mais delicado, para nós sempre considerarmos aos pés do Senhor. Provérbios diz assim, como o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Quando Paulo recebia louvores, ele tinha uma atitude muito interessante. Ele descreveu em Filipenses, dizendo, eu sei ser honrado. Uma frase impressionante, porque não é nada fácil ser honrado. E então ele vai para o extremo oposto e diz, eu sei ser humilhado. Não é nada fácil ser humilhado. Quando nós somos humilhados, a tendência é nós mergulharmos para dentro de nós mesmos e nos enchermos de autopiedade, autocomiseração. E essa é uma erva daninha do inferno nos nossos corações. O inimigo de Deus, o próprio Satanás, tentou induzir a autopiedade no coração de Jesus. Lembra-se? Mestre, não suceda isso contigo, tenha compaixão de ti mesmo. Então Paulo disse, eu sei ser humilhado, sem autocompaixão.
E eu sei ser honrado sem me ensoberbecer. Isso é impossível para nós como homens naturais. Isso só é possível se nós avançarmos no conhecimento de Cristo. Então nós veremos bem quem nós somos. Um servo do Senhor também disse assim: se nós crescermos no conhecimento de Deus, nós ficaremos abismados de as pessoas nos tratarem tão bem diante do que nós somos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Então nós sempre vamos ficar admirados. Oh, mas esse indivíduo está falando isso de mim? Claro, ele não me conhece. Compreende? Não é que você está vivendo uma vida hipócrita, você está vivendo uma vida dupla. Nada disso. É que você conhece o seu próprio coração e sabe de onde vem a beleza, a santidade, a glória, a pureza, a graça, né? Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, diz o Salmo. Então, amados irmãos, essas são qualidades essenciais do nosso sacerdócio santo. Penso que nós precisamos ir diante do Senhor com cada uma delas e pedir ao nosso bendito sumo sacerdote que não retire sua mão de nós. Não retire. Senhor, se essa aresta está longa, eu confio nas tuas lixas. Confie na tua espevitadeira. Confie que o Senhor me chamou para si e eu te pertenço. E o Senhor não vai desistir desse terreno difícil. O Senhor vai seguir. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é perseverante. Porque o Senhor é um Salvador fiel. Então, irmãos, em especial, consideremos a questão da contemplação. Porque estamos vivendo dias muito desafiadores. Esses que são dias da iminência da vinda do Senhor Jesus. São dias muito desafiadores. Há pessoas dizendo coisas estranhas nesses dias que antecedem a vinda do Senhor. Que nós tomemos algumas atitudes muito estranhas. Que na verdade não há base bíblica nenhuma para nós fazermos isso. Mas há pessoas dizendo isso. Que o Senhor guarde o nosso coração em contemplação. Nós não estamos exatamente interessados, me ouça bem, na vinda do Senhor. Nós estamos interessados no Senhor que vem. Nossa ênfase não está na sua vinda. Oh, sua vinda, o que vai acontecer, isso, aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, o que vamos fazer? Nós estamos interessados no Rei que vem. E se nós estivermos a seus pés, nada poderá nos separar por sua fidelidade dele. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu sei que há muitas posições diferentes, certamente aqui entre os irmãos. É antes de tribulação, é depois de tribulação. Esse assunto não nos interessa muito, sinceramente. Desde que eu era um jovenzinho cristão, irmãos, com 15 anos de idade, eu tenho estudado esses assuntos. Sabe qual a minha conclusão? Nenhuma. Porque não há, não importa quem você estiver ouvindo, não há nenhuma base bíblica segura para você dizer, é isso e assunto fechado. Não há. Desista, para você não perder tempo com essas coisas. Porque a ênfase do Senhor não está aí. A ênfase do Senhor está no nosso coração atrelado a Ele. Então esse guardar-nos pode ser de duas maneiras. Se nós passarmos por um período difícil, nada vai mudar. Ele vai nos guardar com a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Eu te guardarei da hora da provação. Então alguns que interpretam esse versículo dizem, olha, o Senhor não está dizendo guardar da provação, Ele está dizendo guardar da hora da provação. Então nós não seremos guardados só no evento, nós seremos privados do evento. Compreendeu? Sim, é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade real. Queira o Senhor que seja assim. Que Ele nos arrebate para Ele antes da provação e nos guarde da hora da provação. Mas se Ele não nos guardar da hora da provação, Ele vai nos guardar da provação. Isso nós sabemos. Agora não tem como afirmarmos que essas coisas serão assim. Por texto nenhum, em lugar nenhum da Bíblia. Nosso Senhor quis que fosse assim, irmão. Para nós não ficarmos aí com essas coisas enchendo a nossa cabeça. Ele quer que nós guardemos nosso coração nele. Nele. E Ele nos guardará.
Ele permitiu muitas vezes que a sua igreja fosse pisada, decapitada, ensanguentada. E nós estamos aqui como herdeiros dessa fidelidade de servos e servas do Senhor, que entregaram suas vidas por amor do Senhor. O Senhor os guardou? Sim ou não? Sim, o Senhor os guardou. E eles tiveram o privilégio de entregar a vida deles, fiéis ao nome que eles nunca negariam. Porque esse nome não era para eles uma filosofia nem um estilo de vida. Ele era para eles a sua vida. Bendito seja o Senhor. Então que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, a Tua palavra. Confiamos a Ti renovadamente o nosso coração. E Te suplicamos que o Senhor una Tua palavra ao nosso coração. Sobretudo queremos manter-nos nesse bendito lugar e com essa sublime ocupação, contemplando a glória do Senhor. Não nos deixe perder a Ti mesmo de vista, nem em nosso serviço para Ti. Guarda-nos, Senhor. Somos Tua propriedade e sabemos que o Senhor, pelo Teu Espírito, tem ciúmes de nós. Salva-nos pelos Teus ciúmes. Salva-nos pelo Teu zelo. Cura nosso coração dividido e atrai toda a nossa devoção e afeição para Ti. Agradecido, Senhor, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.